A partir de hoje, abrimos este espaço para você, espectador, ter a oportunidade de conhecer com mais profundidade os assuntos ligados à sua cidade. Para inaugurar o estúdio Folha da Região, escolhemos um tema que vem sendo debatido desde o final de 2012, a instalação de um aterro sanitário pelo Grupo Estre no bairro rural da Prata. Esse assunto já rendeu vários embates, foi alvo de muitas manifestações com a participação popular, em uma demonstração que uma parcela significativa da população não quer este empreendimento no município, já que Araçatuba receberia resíduos de outras 30 cidades. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos o vereador Rosaldo de Oliveira, do PROS, e o presidente da Associação dos Produtores Rurais do bairro Água Limpa, Gelcino Augusto da Silva. Vamos deixar claro aqui também que nós convidamos o prefeito Cido Sério, do PT, e o secretário de governo, Cláudio Henrique da Silva. A assessoria do prefeito não nos respondeu se ele viria ou não, e o secretário de governo não atendeu às nossas ligações. De qualquer forma, se algum representante do executivo quiser se manifestar ao longo do programa, nós estaremos aqui abertos para recebê-los. E a sua participação, espectador da TV Araçatuba, é muito bem-vinda. Você pode participar pelo WhatsApp 996656711. A gente aguarda a sua mensagem e a sua participação. Bem, na última segunda-feira, a Câmara de Araçatuba derrubou o veto do prefeito Cido Sério ao projeto de autoria do vereador Rosaldo de Oliveira, que proíbe a instalação de um aterro, ou lixão, como queiram, no bairro da Prata. Para entender melhor o assunto, a gente vai assistir agora uma matéria do repórter Hugo Rocha, inclusive uma entrevista também com o diretor do Grupo Estre, Alberto Fissori Neto. Mais uma vez, a criação de um aterro sanitário na zona rural de Araçatuba teve reviravolta. Por 11 votos a 0, a Câmara de Araçatuba derrubou o veto do prefeito Cido Sério a projeto que proíbe a instalação do empreendimento em região onde o Grupo Estre pretende instalar um centro de gerenciamento de resíduos. O grupo disse que não vai se manifestar sobre esse veto. A polêmica em torno do aterro é destaque nas páginas da Folha da Região desde o final de 2012. Na época, o Conselho Estadual do Meio Ambiente convocou a audiência pública para tratar da proposta de implantação do CGR. De lá para cá, várias têm sido as manifestações contrárias ao empreendimento, lideradas especialmente por produtores rurais. O último protesto ocorreu em julho deste ano, quando centenas de ciclistas realizaram pedalada até o terreno de propriedade da Estre. Doutor Alberto, começar a nossa conversa de hoje perguntando para o senhor por que a escolha da área no bairro da Prata para a implantação do centro de gerenciamento de resíduos. Por que se escolheu essa área, né? Primeiramente, o Grupo Estre, é importante se falar que o Grupo Estre é especializado na implantação de empreendimentos dessa natureza, né? O aterro sanitário é apenas um dos componentes de um centro de gerenciamento que vai ser instalado na cidade de Araçatuba ou estamos pretendendo instalar. A escolha da área é o primeiro critério para você saber se a área é adequada ou não. Então, primeiramente, o que fizemos? Escolhemos uma área que está distante do aeroporto, escolhemos uma área que está distante do centro urbano, escolhemos uma área onde os impactos que possam causar sejam mínimos. Doutor, e falando em relação ao transporte, o empreendimento ele prevê que existe a possibilidade dele receber resíduos de até 31 municípios da nossa região. Como é que vai ser esse transporte? Vai ser caminhões? Vai ser utilizado a malha rodoviária para chegar até a CGR? Perfeito. Na verdade é o seguinte, o CGR ele vai funcionar mais ou menos, eu gosto de usar essa comparação, como um shopping center. Ele vai abrir suas portas, né, e vai atender os clientes que necessitarem de nossos serviços. Então, inicialmente, nós não iremos fazer o transporte. O transporte caberá fazer as empresas ou os poderes públicos que resolverem nos contratar, né? O sistema viário comporta, e isso também é objeto do estudo de impacto ambiental, né, o volume de resíduos previstos para receber nesse tipo de empreendimento. Já conhecendo agora um pouco do perfil do empreendimento, eu pergunto para o senhor quais são as vantagens para as prefeituras da região, para as empresas, com a instalação desse projeto. Que tipo de vantagens os municípios terão, de uma maneira geral? Primeiro,
adequação e adequação ambiental de forma correta. Vai se deixar de utilizar lixões para se utilizar um aterro sanitário. Isso é uma diferença brutal. Um é ambientalmente adequado, e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala exatamente isso: você tem que substituir lixão por aterro. E outro aspecto mais positivo para Araçatuba é que ela vai ter a possibilidade, se ela sim resolver utilizar dos serviços, né, mediante concorrências públicas, licitações, todos os processos administrativos, né, que são naturais, né, vai também deixar de ter o seu equipamento ao lado de um aeroporto, né, que também hoje já não é mais possível. A lei ela foi editada em outubro deste ano e ela entra em vigor em abril do ano que vem. Bem, nós assistimos agora a matéria do repórter Hugo Rocha, que mostrou o local onde o Grupo Estre pretende instalar o aterro lá no bairro da Prata, e ouvimos também a entrevista com o diretor do Grupo Estre, Alberto Fissori Neto. Agora eu começo perguntando ao vereador Rosaldo o que muda com a derrubada do veto do prefeito ao seu projeto. Então, bom dia Alessandra, bom dia a todos, Gelsino. É importante esse espaço para o debate, né, para a gente poder esclarecer ainda mais a nossa sociedade. Na verdade, a Câmara derrubou o veto atendendo especialmente os anseios da população, né? Nunca na história dessa cidade se discutiu, a população se envolveu tanto contrária a um determinado empreendimento, a um projeto, como essa questão do aterro sanitário, né? O chamado lixão que a empresa quer instalar aqui na cidade. E assim, para nossa surpresa, eu acho que a Câmara não deveria nem ter discutido esse veto se o prefeito tivesse mantido a palavra dele, que lá atrás disse que joguei a toalha, não quero mais discutir esse negócio de aterro sanitário, vou cuidar das coisas que são mais importantes para a cidade. O prefeito falou isso, só que veta. Na justificativa, inclusive, do prefeito ao veto total, ele fala que não é um projeto de competência do município. De competência do município, que também não é um projeto de chamamento público, vamos falar assim. O que a gente fica muito... Que cidade que o prefeito está vivendo, né? Porque a população já teve ciclista fazendo passeio lá em forma de protesto. A nossa comunidade participou e deixou muito claro que é contrário. Já foram feitas carreatas, passeios ciclísticos, abaixo assinado, página no Facebook, presença também na Câmara, nas votações importantes relativas a esse projeto. Então a gente não entende o porquê desse veto total, mas graças a Deus a Câmara deu aí a resposta e vamos ter essa lei sancionada aqui no município. Foram feitos até adesivos, né? Araçatuba, capital do lixo. Mais de 10 mil adesivos. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, gostaria que vocês dois respondessem essa questão. Vocês acreditam que está totalmente afastada a possibilidade de instalação desse aterro lá na Prata? Bom dia, Alessandra, bom dia, Rosaldo, bom dia, público de casa. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando, né, para a gente estar participando desse debate. Infelizmente, os representantes da prefeitura não estão aqui. A gente poderia, de repente, fazer um debate de maior esclarecimento. Nós precisamos trabalhar alguns pontos, né? Eu acabei de ouvir a entrevista do diretor do Grupo Estre, dizendo que um aterro sanitário hoje é uma obra considerada de shopping center. E aí eu lhe pergunto, se é um shopping center, por que tem que ficar a 20 quilômetros de distância de um aeroporto? Não dá para entender um aterro sanitário que nós chamamos de lixão, porque o que eu vejo nesse projeto, primeiro que ele não contempla uma estação de tratamento de chorume. O chorume vai ter que sair de Araçatuba e viajar 500 quilômetros para ser tratado na cidade de Jundiaí. São mais de 100 caminhões que vão estar também transportando esse pergolado, que é um líquido altamente contaminante que pode trazer grandes danos ao meio ambiente. Dizer que a aprovação da lei
é um alívio para os produtores daquela região, também para a população de Araçatuba, que eu acho que esse movimento é um marco, vai ficar marcado na história de Araçatuba, que nunca houve uma adesão na defesa do nosso município tão grande como houve. Foram mais de 22 mil assinaturas colhidas no abaixo-assinado, enviadas para o governador, para o secretário do Meio Ambiente, para o promotor público do nosso município. E a gente acredita que a aprovação dessa lei faça com que o CONSEMA não aprove o parecer técnico da CETESB e, de repente, encerra essa batalha nossa pela não instalação do aterro nessa região. CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Conselho Estadual do Meio Ambiente, que tem 32 representantes, tanto membros do Estado, como também da sociedade civil. Certo. Rosaldo, eu gostaria que você esclarecesse, porque a Câmara já tinha aprovado um projeto que proibia Araçatuba de receber resíduos de outros municípios. Sim. Por que você viu a necessidade de apresentar esse novo projeto proibindo a instalação do aterro não só na Prata, mas também na chamada Zona 5, né? A zona de produção agrícola sustentável. Isso contempla os bairros da Jacutinga, Prata de Cima, Prata de Baixo, Água Limpa, Perobal, Córrego do Roberto e a Jangadinha. Por que houve a necessidade desse novo projeto? Então, voltando um pouquinho na outra pergunta, Alessandra, é importante dizer assim, que Araçatuba, caso esse empreendimento fosse aprovado, ela corre-se o risco da gente só receber lixo de outras cidades e não ter o da nossa cidade. Até porque precisa uma licitação, conforme o próprio diretor falou, e nessa licitação muita coisa pode ser questionada. Pode ser que o grupo pode ser que não seja viabilizado, inclusive, o uso do nosso lixo nesse empreendimento. Isso, porque pode ser que a licitação feita pelo município de Araçatuba não tenha o grupo Estre como vencedor. Pode ser que outra empresa vença para tratar o lixo da cidade. Também, a não ser que a licitação já seria pronta, né? Bom, o que não é legal. A licitação dirigida é crime. Isso. Agora, sim, nós corremos o risco muito grande de, se esse empreendimento fosse aprovado, de na nossa cidade mesmo, o lixo daqui não ser depositado nesse aterro. Quer dizer, é complicado. Sem contar que as outras prefeituras, quem garante que ela vai querer comprar esse serviço da Estre também? Ou seja, digamos assim, seria um investimento no escuro. Sim. Porque não há garantia de que os municípios queiram que o grupo Estre trate do lixo deles. Com certeza. Eu acho que precisa deixar bem claro para a população que, estudando esse grupo empresarial já há 3 anos, hoje, eles detêm 17 aterros sanitários em todo o Brasil e em alguns países também da América Latina. Na sua carteira de clientes, são 3.100 clientes. 3.000 são empresas e apenas 100 são municípios. Então, por declaração do próprio empreendedor, ele não está preocupado com o lixo da coleta urbana. Ele está montando um aterro privado, particular, para receber o lixo de indústrias. Então, se nós dividirmos 100 indústrias por 100 municípios por 17 aterros, a média vai dar em torno de 6 a 7 municípios que talvez vão estar levando para este aterro o lixo da coleta urbana. Então, é difícil acreditar que uma região que eles declaram no seu estudo de impacto ambiental, que vão receber lixo de 31 municípios, provavelmente o município de Alto Alegre, o município de Itapura, de Sul de Minúcia, eles não vão ter condições de trazer esse lixo para ser depositado nesse aterro sanitário particular. Então, é bom a população entender isso, que o interesse do empreendedor é por lixo de indústrias. E a gente tem exemplos do modelo do aterro que eles pretendem instalar em Araçatuba, que é o CGR de Guatapará. Lá está vindo lixo do Pará, lixo de indústrias frigoríficas de Minas, do estado de Minas Gerais, e isso compromete a vida útil dos aterros. Então, um aterro previsto para ter uma vida útil de 25 anos, no 5º ano, eles já estão pedindo ampliação de área. E no 3º ano, um aterro previsto de Guatapará para receber 1.500 toneladas a dia, eles pediram ampliação para 3.000 toneladas a dia. E isso compromete a vida dos aterros e ainda nós ficamos com este aterro para o resto da vida instalado no nosso município,
causando impactos e principalmente aos recursos hídricos. Isso, Então, a população precisa entender isso. A gente vai falar sobre isso em relação à prata, quais são os impactos, enfim, também contar um pouquinho do que é produzido lá, mas eu gostaria que você respondesse a pergunta que eu fiz. Por que um novo projeto, sendo que a gente já tinha aquele que proibia Araçatuba de receber resíduos de outras cidades? Inclusive, assim, nas razões do veto, o prefeito citou que a Araçatuba já tem outras leis aprovadas. Só que ele esqueceu de dizer também que tem leis aprovadas que ele vetou. Sim, né? Inclusive essa que eu citei agora. É isso, né? Inclusive essa que você citou, que proíbe a vinda de lixos de outros municípios. Nas razões do veto, Jocino, dá a impressão que o executivo reconhece aquela lei. Pelo contrário, ele citou uma lei que ele mesmo vetou, ou seja, ele não concorda. Então, diante disso, Alessandra, nós entramos com esse projeto para que aquela região seja preservada, porque é uma das poucas áreas de produção na nossa cidade, é considerada pelo próprio plano diretor uma área de produção agrícola sustentável, o número de mananciais, de afluentes ali é muito grande, e apesar de nós não termos ainda a lei de uso e ocupação do solo, porém, o plano diretor já prevê que aquela área tem que ser uma área de preservação. Né? Então, em cima disso, nós fizemos essa lei para reforçar ainda mais que aquela área deve ser protegida. Né? Inclusive, baseado no próprio plano diretor. Agora, Geucino, tem previsão de quando o Consema vai deliberar sobre este assunto? Na última reunião realizada no dia 30 de setembro, no Consema, para discutir o parecer técnico, tanto o representante da FAESP como o representante do Ministério Público, eles pediram vista ao processo. Na reunião que ocorreu agora no dia 21 de outubro, o parecer técnico não estava na pauta. Então, provavelmente, os conselheiros tenham pedido prorrogação de prazo. Certo. Possivelmente, ele vai ser discutido na reunião que acontecerá agora em novembro. Certo. Que ainda não tem data marcada. A ideia, inclusive, Alessandra, foi justamente discutir já esse veto numa sessão extraordinária, para que, como não entrou na pauta lá no Conselho, a gente já ter essa lei promulgada e o movimento aqui de Araçatuba ir para São Paulo para a próxima vez que entrar na pauta a discussão do aterro aqui, já com uma lei que proíbe a instalação desse empreendimento naquela área. Né? Eu acho que é um objeto a mais para os conselheiros avaliar. Certo. Bom, só gostaria de lembrar você, espectador, que você pode participar aqui com a gente. Nosso WhatsApp é 996656711. 996656711. É bom salientar também que nós convidamos o prefeito Cido Sério para participar dessa conversa, mas não obtivemos resposta. O pessoal do Grupo Estre também foi contactado, mas eles disseram que não iriam se manifestar sobre este assunto. Lamentável, né? Porque é um assunto que interessa a todos nós. Geucino, eu gostaria que você explicasse o que é produzido lá na Prata, não só na Prata, mas essa chamada Zona 5, né? Que é a Zona de Produção Agrícola Sustentável. Sim. Hoje, o nosso produto básico daquela região, é a banana nanica, em especial a banana nanica. E também, falando em banana, eu quero parabenizar o fotógrafo da Folha da Região, que no jornal de ontem, o Paulo Gonçalves, fez essa linda foto com o presidente do Poder Legislativo de Araçatuba, saboreando com um rosto feliz uma banana produzida na Água Limpa. Eu acho que aqui ele prestou um grande favor para os produtores e uma homenagem para os produtores, mostrando que a banana hoje é o segundo produto, a segunda fruta mais consumida no Brasil, e ela só perde para a laranja, porque a laranja é usada para produção de suco. Então, se você der uma laranja para uma criança de 3 a 4 anos, provavelmente ela não vai conseguir cascá-la. Mas a banana, talvez, ela até coma com casca e tudo. Então, hoje, 70% da banana consumida em Araçatuba e região, ela vem ou da Água Limpa, ou da Prata, ou da Pratinha. São dezenas de produtores que produzem banana. Outras dezenas de produtores produzem leite, outras dezenas de produtores produzem mandioca, e sem contar de frutas cítricas como poncão, como laranja, como limão, abóbora. Grande parte dessa produção ela é destinada também à merenda escolar, é destinada a atender também o programa Fome Zero, que atende instituições de caridade. Então eu vejo que, infelizmente,
houve uma irresponsabilidade do Poder Executivo local quando cedeu para o Grupo Oeste Ambiental uma certidão diretriz que permitia instalar esse empreendimento naquela região. Só para deixar claro que nós temos um produtor que produz hoje 7 milhões e 500 mil mudas de hortaliças, que é o seu José Luiz Fusetti, que emprega 16 funcionários e que atende toda a região de Araçatuba. Só esse produtor que produz essas mudas de hortaliças é o suficiente para atender 30 vezes ou mais a população de Araçatuba, que está em torno aí de 200 mil habitantes. São 7 milhões e 500 mil mudas por mês. Sem contar, por exemplo, a Nestlé, que hoje ela industrializa por dia 1 milhão e 300 mil litros de leite dia. Só para dar um exemplo, uma cooperativa da cidade de Castro, a Nestlé compra dela 500 mil litros dia, que são 10 caminhões trazendo do Paraná 50 mil litros de leite cada veículo, que entra pela estrada que vai para o bairro da Água Limpa. Então, não dá para aceitar produtos que vai para a mesa do consumidor, que chega na tua cozinha, sendo trazida, misturada com 200, com 300 caminhões de lixo, que estará vindo de não sabemos de onde. Então, eu acho que é uma incoerência, é um crime que poderá estar acontecendo com os produtores daquela região. Sem contar, o Alessandro Gelsino, que o prefeito disse que esse empreendimento traria o desenvolvimento aqui para a cidade. Qual que é esse desenvolvimento? Né? Você imagina, vai ser construído ali, se caso houvesse essa liberação e se não houvesse o engajamento da sociedade contrária a esse empreendimento, ia ser construído um prédio de lixo ali. Sim. E deixar bem claro que o de Araçatuba poderia não estar. Outra coisa que é importante que você disse tem produtores que gera mais emprego do que o próprio empreendimento que eles... Qual é a previsão de geração de emprego do empreendimento? De acordo com o empreendedor, 30 empregos. 30 empregos. Nós devemos levar em consideração também que a Rota do Lixo, ele passa em frente da maior empresa empregadora de mão de obra de Araçatuba, que é a Colorvisão. Naquela região ali, contando Colorvisão, JN Distribuidora, Ataforma, Café Brasil, que o próprio empresário disse que não pode existir um pelo de gato numa indústria que produz o café que chega na nossa mesa todos os dias, ter lá na frente desse empreendimento passando caminhões de lixo. Então, provavelmente, ele vai gerar 30 empregos, mas talvez a gente pode perder milhares de empregos, porque a Colorvisão é a maior empregadora com quase 2 mil funcionários. Imagina 2 mil funcionários indo e vindo para o serviço, cruzando a cada 5 minutos com um caminhão transportando lixo. Certo. Agora eu gostaria que vocês explicassem qual o impacto, além disso que você está falando, que lá, aliás, eu achei essa ideia da distribuição da banana sensacional na Câmara, porque tem uma mensagem subliminar aí, né? Sim, mostra que o alimento não combina com o lixo. Sem dúvida. Agora, qual o impacto da instalação desse CGR, desse Centro de Gerenciamento de Resíduos, ou lixão, como as pessoas chamam, lá no bairro da Prata? Perda de mercado, desvalorização das áreas, o que vocês avaliam? Eu acho que o primeiro impacto ele vai direto ao produtor, que é a desmotivação do produtor. Segundo, a desvalorização de suas propriedades. Terceiro, a desvalorização do seu produto. Será que alguém vai querer consumir um produto produzido do lado de um aterro sanitário? O Rosaldo disse muito bem aqui, o empreendimento é um empreendimento que vai ter 55 metros de altura, são 11 camadas de lixo, 5 metros cada camada. Ele vai virar uma pirâmide, vai mudar a topografia da região. Então tem desvalorização das propriedades, desmotivação do produtor, desvalorização do produto. O pior de tudo isso que a gente tem discutido e tem levado ao conhecimento da população é o risco do abastecimento de água de Araçatuba. Por que, parte das assim? nascentes, elas vêm para o Córrego da Água Limpa, que é hoje um dos maiores afluentes do Ribeirão Baguaçu, que abastece o município de Araçatuba.
Parte das nascentes, elas vão para o córrego da divisa, que também é o único rio que vai ter água suficiente, de acordo com o estudo já feito pela Unesp de Ilha Solteira. Esse estudo o prefeito de Guararapes também vai estar encaminhando para o Consema. É o único rio que tem condições de abastecer o município de Guararapes. Sem contar o impacto que isso vai trazer ao solo. Nós temos um solo arenoso naquela região, e o solo próprio para a instalação de torre tem que ser um solo argiloso. Depois de encerrada essa célula, de acordo com o próprio parecer técnico da CETESB, pode ocorrer o risco de desmoronamento, porque não existe obra de engenharia, mesmo que a CETESB diga que é uma obra de engenharia, que tem segurança. Nós temos exemplos de aterro desse mesmo grupo que teve desmoronamento, que contaminou o rio, e depois a CETESB foi lá e fez uma multa de R$150 mil. E para dizer também, não cortando, Rosaldo, com licença, eu preciso também citar um fato que aconteceu aqui em Araçatuba. Há menos de 30 dias, ocorreu um incêndio numa indústria de produtos químicos aqui de Araçatuba, que, graças a Deus, o produto que foi para o Ribeirão Machadinho e que matou milhares e milhares de peixes, ele estava a 100 metros abaixo do local de captação de água que abastece o município de Araçatuba. Mas ele poderia estar acima. Então, teria também o abastecimento de água comprometido pela contaminação desses produtos tóxicos que saiu dessa usina. Então, o que a gente precisa pensar é um planejamento para o futuro. Então, se existe uma forma de corrigir, ela tem que ser feita hoje. Eu acho que uma questão importante, o Gelsino também falou, que eu vou dizer também, é a questão do impacto para a cidade. Porque Araçatuba é uma cidade muito boa de se viver, uma cidade de um povo alegre, e aí nós não queremos também ser vistos como a capital do lixão, que deixo muito claro que nós podemos receber lixo de tudo quanto é cidade, e assim, nós temos que deixar muito claro que com as 31 cidades, ou 30, tirando Araçatuba, porque numa licitação, Araçatuba pode ficar fora disso. Nós podemos receber lixo do estado inteiro, porque não do Brasil inteiro. Né? Já ocorre isso na cidade de São Paulo. Sem contar a desvalorização ali da área, porque algumas pessoas que defendem esse empreendimento, Alessandro, eles colocam muita situação assim. Bom, quem está contra a questão do aterro sanitário é só os produtores, só o pessoal da Prata e da Jacutinga. Na realidade não é. Araçatuba nunca se mobilizou tanto contra o empreendimento como esse. Né? Então, eu entendo que esse empreendimento, ao invés de projetar a cidade de maneira positiva, vai ser uma projeção negativa, como a capital do lixão. Ô Rosaldo, você como vereador, como um político, né? Como um ente político, como é que você vê essa postura do prefeito? Assim, a gente diz que ele é a favor do empreendimento, porque ele já vetou 2 projetos contrários à instalação desse centro de gerenciamento de resíduos. O primeiro foi aquele que proíbe, que virou lei. Hoje a gente tem uma lei municipal que proíbe Araçatuba de receber resíduos de outras cidades. E agora tem esse projeto cujo veto do prefeito foi derrubado na última segunda-feira e que proíbe a instalação de um aterro na zona de produção agrícola sustentável, que inclui a Prata. Por que você acha que o prefeito tem se comportado dessa maneira? Por que ele defende esse empreendimento, na sua opinião? Na verdade, eu acho a postura do prefeito lamentável. Lamentável. Ainda mais vindo dele, que na campanha eleitoral falava que defendia a Agenda 21. A Agenda 21, prefeito, é contra lixão. Né? Outra coisa, nós temos a própria situação da nossa cidade que não tem coleta seletiva. Eu acho que o prefeito, enquanto um ente público, enquanto um gestor da cidade, tem que se preocupar com a situação do nosso aterro municipal. Né? Porque nós temos aí a coleta sendo despejada dentro do nosso aterro, o que compromete a sua vida útil. Né? E a gente não vê, por exemplo, a própria Secretaria do Meio Ambiente fazendo campanhas de conscientização da separação de materiais. Hoje, na nossa cidade, praticamente 90% do lixo que é produzido é aterrado. Inclusive, como você disse, não temos praticamente coleta seletiva do lixo, não temos. Que é a separação do material reciclável do orgânico. Isso, então por isso a gente lamenta a postura por parte do Executivo de mostrar, porque ele fala que não defende, mas como que não defende, sendo que veta 2 leis que versam sobre esse assunto?
né? Então, diferente, por exemplo, do prefeito de Guararapes, que nós recentemente teve uma audiência pública lá, que ele está envolvido contrário a esse empreendimento e não quer jamais que se implanta aqui em Araçatuba, tendo em vista que ele sente já que Guararapes fica comprometido nessa situação. Sim, o próprio Geucino citou o estudo que a Unesp de Ilha Solteira fez. Sim. E que, segundo esse estudo, a instalação desse CGR, desse lixão, vai impactar sim na água, né, nas nascentes que são aí, que desaguam no córrego da Divisa, que é a principal fonte de abastecimento da população. Guararapes, inclusive, Alessandro, teve um problema seríssimo, né, na questão do abastecimento. Inclusive, na audiência pública, o prefeito lá, o Dedê, ele mostrou para os presentes a situação da cidade. Sim. E em cima disso, ele não quer esse empreendimento, sem contar... tem vários estudos dizendo do risco, conforme foi dito. Eu ia citar também a Center Química, a empresa que teve o incêndio recente ali no Jussara. Muitos peixes morreram. Sim. Você imagina uma célula desse aterro estoura com chorume contaminando tudo aquilo ali. Quer dizer, aquela água do Córrego da Divisa, da Água Limpa, Baguaçu, depois desce para o Tietê. Quer dizer, o risco é muito grande, nós não podemos aceitar isso, não. E a outra captação de água nossa também está no Rio Tietê. Também está no Rio Tietê. Qualquer acidente que acontecer, que atingir o Ribeirão Baguaçu, também vai atingir desaguar no Rio Tietê, que também é uma fonte de abastecimento já real do nosso município. Então, isso significa que não é só a questão da prata, da pratinha, da jacutinga, é a questão de Araçatuba. Você imagina uma contaminação que venha acontecer lá por conta do chorume, uma célula estoura, alguma coisa aconteça, um vazamento, vai morrer isso no Baguaçu, que abastece a cidade, vai acabar no Tietê, e aí? Bom, eu gostaria de lembrar aqui que o promotor de justiça do meio ambiente, o Dr. Albino Ferragini, ele anunciou em maio que entraria com uma ação contra a realização dessa obra, né, desse empreendimento lá do Grupo Estre. Ele falou isso em maio de 2015. Ele disse o seguinte: esse empreendimento é irregular porque, primeiramente, a autorização da prefeitura violou uma lei já existente, que no caso é a lei que proíbe o município de receber detritos, resíduos de outras cidades. E segundo, porque o município precisa fazer uma licitação para decidir, para definir quem é que vai ser o responsável pela destinação do seu lixo, né? Então, só que eu entrei em contato ontem com o assistente do Dr. Albino, Luiz Gustavo, e ele me disse o seguinte, Geucino, que eles ainda não ajuizaram essa ação contra a realização dessa obra, porque eles aguardam a decisão do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, em relação a esse empreendimento. Porque ele disse o seguinte: não adianta a gente entrar com a ação agora, porque o CONSEMA pode não autorizar esse empreendimento, a instalação desse empreendimento. E aí nós teríamos que extinguir a ação. Então, foi isso que eles disseram pra gente ontem em ligação, né, por telefone. Agora, eu gostaria de saber de você, Geucino, qual vai ser o próximo passo desse grupo que é contrário à instalação desse lixão aqui em Araçatuba? Primeiro, assim que for publicada no Diário Oficial do município esta lei, a gente pretende encaminhá-la tanto para a secretária do Meio Ambiente, que é a presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Quem sabe, talvez a nossa esperança, que o CONSEMA dê um parecer desfavorável, que desaprove o parecer técnico da CETESB. Caso o CONSEMA não entenda, em função já de que o principal documento era a certidão que o prefeito deu, que é o primeiro documento que a CETESB exige para que o processo de licenciamento comece a ser feito pela CETESB, a gente espera que o promotor público possa realmente agir e, de repente, derrubar qualquer autorização que a CETESB dê, qualquer licença, porque primeiro ela vai dar licença prévia, que a gente já entende que o próprio parecer técnico favorável da CETESB já é a licença prévia, e se vier a licença prévia junto com a licença de instalação, que o promotor possa agir. Já tivemos várias reuniões com ele, a gente esperava que ele, de repente, tivesse entrado com uma ação já questionando ou até cassando o parecer técnico em função das irregularidades que contém dentro do parecer,
principalmente com relação a distâncias de nascente, a própria norma técnica criada pela CETESB, que diz que o aterro sanitário ele tem que estar no mínimo a 200 metros de nascente. Nesse empreendimento tem nascente a 50 metros, tem nascente a 70 metros dentro do empreendimento. Então a gente espera que o próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente desaprove o parecer técnico da CETESB em função do descumprimento dessa norma técnica. Certo. E você, Rosaldo? Então, na verdade, eu entendo assim que nós já poderíamos ter tido uma ação para cassar a certidão da prefeitura que autorizou esse empreendimento ser iniciado, esse debate todo a gente está fazendo aqui. Porque, na verdade, essa certidão, a prefeitura disse que foi para estudo, mas não é, ela é autorizativa. Né? Então, tudo isso está acontecendo, na verdade, porque a prefeitura autorizou a vinda desse empreendimento para a cidade e outra, na calada. Por um acaso descobriu que tinha uma certidão que autorizava, mas que troço é esse? Né? Então, assim, nós entendemos que, inclusive eu falei com alguns advogados já, para que a gente tenha aí um parecer no sentido, Gelsino, dessa certidão ser questionada. Né? Porque, assim, como que a prefeitura tem um plano diretor, tem uma área que é de produção agrícola sustentável. O Conselho Municipal de Meio Ambiente. O Conselho Municipal, ele não foi consultado em relação a isso. Inclusive, na própria legislação nossa, diz que qualquer empreendimento de impacto ambiental, o Conselho Municipal do Meio Ambiente tem que se manifestar. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente teria que ter feito audiências públicas por conta da própria Secretaria, do Executivo, para ouvir a população, para saber dos impactos, para ouvir especialista na área. Tudo isso não foi feito. Né? Então, nós entendemos que é passível, sim, de anulação dessa certidão, tendo em vista que o ponto de partida, no nosso entendimento, já foi ilegal. Sim, sem dúvida. Certo. Agora, gostaria de questionar você em relação ao aterro de Araçatuba, que fica lá no bairro de Cafezópolis, né? No bairro Cafezópolis. Ele está quase saturado. Eu gostaria de saber de você qual a solução para isso. Você tem alguma sugestão para solucionar o problema do aterro? Porque uma das justificativas do prefeito é exatamente essa. A gente precisa de uma solução para a destinação do lixo da cidade, porque o nosso aterro já está praticamente saturado. Você tem uma sugestão? Então, na verdade, nós temos a sugestão e já passamos isso para o Executivo. A principal delas é nós implantar a coleta seletiva no nosso município, que não tem. Nós fizemos parte de uma comissão que cuidou da questão do lixo aqui no município. E no relatório final nós mostramos o quê? Que o lixo da nossa cidade hoje é praticamente 90% aterrado. Quer dizer, isso não tem aterro que aguente. Ou seja, é um espaço que poderia ser poupado se houvesse a coleta seletiva. Com certeza. Então não adianta o município abre uma célula, esgotou uma célula do aterro, abre uma outra célula para continuar fazendo o quê? O aterramento do lixo na cidade. Então, assim, uma das alternativas é importantíssima, que é fazer a coleta seletiva. Sem coleta seletiva, pode ter aterro em tudo quanto é lugar, que não vai resolver. Né? Então a sugestão é que o prefeito já implante imediatamente a coleta seletiva no nosso município. Às vezes dá até a impressão que assim, vamos continuar aterrando para esgotar logo esse aterro nosso aí, porque aí o debate do aterro privado vai ter que vir de novo. Né? Então o que nós precisamos é a coleta seletiva, fazer a conscientização da população da importância da separação dos materiais, porque muitas vezes a população até separa o material, só que não tem. A empresa, a Revita, por exemplo, não coleta praticamente, não faz a coleta do material separado. Né? Então, assim, precisamos urgente, Alessandra, ter a coleta seletiva no nosso município, fazer esse debate da Agenda 21, que o prefeito tanto falou na campanha, agora é a hora de se fazer isso, e colocar também a Secretaria do Meio Ambiente para funcionar. Porque, assim, tem a Secretaria, mas qual que é a utilidade dela? Nós precisamos lembrar também, Alessandro, quando se fala do aterro sanitário nosso local, lembrar ao nosso público que em 2010 a prefeitura desapropriou uma área do lado do aterro hoje existente em Araçatuba para fazer a sua ampliação. Ela teve 2011, 2012, até
outubro de 2013 para entrar com pedido de ampliação na CETESB. Houve declaração do secretário do Meio Ambiente de Araçatuba que o nosso aterro ainda tinha uma vida útil de mais 15 anos. Então, se a prefeitura tivesse pensado no seu planejamento a longo prazo, ela teria pedido a ampliação do nosso aterro antes de entrar a lei federal que proíbe aterro a menos de 20 quilômetros do aeroporto. Então, houve um erro. Quando a Extra Ambiental adquiriu a área aqui, já houve um erro intencional do Poder Executivo de não cuidar do nosso aterro. Porque nós tivemos quase 3 anos que poderia ter ampliado o nosso aterro e a gente teria a área lá para mais 20 anos se tivesse implantado as políticas também dentro do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduo, de tratar a coleta seletiva, de reaproveitar, de incentivar cooperativas e de repente, fazer um serviço de educação ambiental nas nossas escolas para que a gente aprenda a reciclar o nosso material em casa. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro também, que o projeto para o aterro sanitário da AES não contempla uma empresa de compostagem, de produção de adubo orgânico que poderia ser usado na própria região onde se produz. Então, existem erros, tanto no empreendimento como no Poder Executivo, para que, de repente, cuide com responsabilidade do meio ambiente. Crise hídrica não é para o futuro. A crise hídrica está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo a pior crise hídrica do estado de São Paulo nos últimos 80 anos. Então, enterrar uma nascente ou não proteger uma nascente é não proteger a vida. Não proteger o futuro, né? Não proteger o futuro. Nós temos, o Gelsino disse a questão dessa área do aterro. Nós temos nosso aterro municipal hoje, a área que ele está dizendo é tão grande quanto. É logo acima ali, já foi até desapropriada. Sim, só que assim, pago com recurso público. Isso, com recurso público. Agora sim, você tem uma área que é do lado do aterro, que é estabelecido no plano diretor, que é a zona 4, é a zona que estabelece que ali pode ter aterro sanitário. Bom, eu não quero aquela área que já foi desapropriada, que o município pagou, e eu quero incentivar um empreendimento privado numa área de nascente, numa área de manancial. Como que se explica um troço desse? E tem a questão também de que para se conceder um serviço, ou seja, a destinação do lixo de Araçatuba teria que ser uma concessão de serviço. Para se conceder um serviço a uma empresa privada, o que diz a lei? Precisa se fazer uma licitação pública. E não há garantia, como a gente disse agora há pouco, de que o Grupo Estre seria o vencedor numa chamada pública, né? Nós corremos o risco de estar recebendo lixo de outros municípios, de outros estados, principalmente resíduos de indústria, e talvez não ter local para colocar o nosso lixo. É isso aí. Bom, a gente só gostaria de reiterar que nós convidamos o prefeito Cido Sério para participar dessa conversa, para colocar aqui, para fazer a sua defesa, para fazer o seu posicionamento, mas ele não respondeu, a sua assessoria não respondeu. Chegou a perguntar quem participaria da conversa, eu disse que eram vocês, mas depois não disse mais nada, não disse nem que viria, nem que não viria. E o professor Cláudio, que é o secretário de governo, nós ligamos várias vezes no celular dele, ele não atendeu as ligações. E só gostaria de ressaltar também que hoje na coluna Periscópio tem uma notícia de que o secretário de governo deveria se reunir amanhã com o prefeito Cido Sério para discutir as possibilidades de se entrar com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a derrubada do veto ao projeto do Rosaldo. Então, quer dizer que eles também já estão se articulando e é mais uma demonstração de que realmente o Poder Executivo defende esse empreendimento, né? Acho que seria a quarta demonstração. A primeira foi a concessão da certidão, as duas, segunda e a terceira, o veto aos projetos que são contrários a esse empreendimento e agora essa possibilidade de se ingressar com uma DIN contra a derrubada do veto dele. Eu acho que é importante ressaltar assim, às vezes as palavras não é diferente das ações. Porque quando você confronta o executivo, ele fala que ele não tem interesse nenhum, que isso daí, o empresário que quis instalar, e não tem nada a ver com isso. Bom, só que ele está fazendo a parte dele para dificultar todo o procedimento que a Araçatuba adota contra esse empreendimento que o prefeito não quer nem saber. O prefeito não quer nem saber desse empreendimento, só que ele veta. Bom, se ele veta, por que está vetando uma coisa que ele é prejudicial para a cidade?
né? E se chegar ao ponto de ingressar com uma Agora, DIN... se entrar com uma DIN, aí é o caos, é lamentável. No meu entendimento, eu acho que é uma grande desconsideração pelos vereadores da bancada, que dão sustentabilidade ao prefeito na Câmara. Eu falei isso, Porque inclusive. se todos os vereadores for unânimes em suas decisões de votar contra o veto do prefeito, de derrubar o veto do prefeito, eu acho que o prefeito vai pensar muito e provavelmente não vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade desta lei. A exceção foi a vereadora Beatriz Nogueira, do PT, do partido do prefeito. Ela se ausentou da sessão, disse que teria que ir para a escola onde ela dá aula, mas deixou claro, para que constasse em ata, que ela era contrária à derrubada do veto. Inclusive eu disse na sessão que o prefeito, que os vereadores deveriam, que dá a base de sustentação ao prefeito, que eles deveriam, inclusive, repensar algumas posturas, porque o prefeito, com esse veto, ele acaba aqui desconsiderando totalmente os vereadores que tanto defende lá na Câmara, né? Porque, assim, há um certo desgaste na defesa de algo que às vezes é indefensável, né? E aí tem lá os colegas que defendem, que fazem de tudo para mostrar que o executivo está com boas intenções aqui na nossa cidade, inclusive em relação à questão do aterro e de outros projetos. Só que quando o prefeito manda um veto desse, ele deixa próprios colegas vereadores numa situação desconfortável. Sim, porque o político, ele não pode ter esse desgaste. Aí quando o prefeito veta um projeto que a base votou junto, fica muito complicado para os próprios vereadores. E aí eu acho que o prefeito não tem considerado os vereadores que tanto defende. Tá certo. Bom, para encerrar, eu gostaria de que vocês se posicionassem numa frase por que vocês são contra esse aterro sanitário, a instalação desse aterro lá na Prata. Geucino. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. É evidente que o tempo é curto para que a gente falasse um pouco. Eu preciso destacar aqui também o valor histórico daquela região. A colônia japonesa do bairro da Água Limpa completou 100 anos agora no mês de setembro. Esteve presente em Araçatuba o cônsul do estado, o cônsul japonês que representa o estado de São Paulo, esteve aqui prestigiando o bairro da Água Limpa, sem contar o valor histórico da região. Se hoje você for no bairro da Água Limpa, você encontra lá ainda uma máquina de beneficiamento de café que já existe lá há 70 anos. Infelizmente, está se deteriorando, né, por cupins, porque não existe no nosso município vontade política de preservar um patrimônio cultural de tamanha importância, de valor histórico para o nosso município, que existe lá. Existem as igrejas, existe um potencial gastronômico enorme naquela região, são vários restaurantes, né? É uma rota de passeio ciclístico, está aí as pedaladas, é só alguém quiser visitar aquela região, e não só visitar pelas estradas que estão pavimentadas, mas de repente entrar numa propriedade. Eu tive a oportunidade de participar no mês de agosto e no mês de setembro de uma cerimônia de 50 anos de casado do seu Eite Amada, que nasceu na Água Limpa. Tive outra oportunidade também de participar de uma cerimônia de 60 anos de casado do seu Hélio Manarelli e a Dona Maria, que também nasceu na Água Limpa, uma propriedade de 6 alqueires, que junto com seus 4 filhos produz leite, produz banana, produz mandioca, produz café ainda tem café naquela região. Então, o valor cultural, o valor histórico não pode deixar de existir por causa de um interesse privado, de um interesse político, econômico, em afetar mais de 400 famílias e pequenos produtores rurais. Agradeço essa oportunidade, estarei à disposição para que novos debates sejam feitos e que realmente possamos contar com a presença do Poder Executivo para que faça-nos entender qual que é o interesse que ele tem de manter esse projeto do aterro sanitário no bairro da Pratinha. Muito obrigado. Então, eu agradeço também a oportunidade, Alessandra. Eu acho que a Folha, o Canal 21, tem proporcionado um debate muito importante, esclarecedor para a população. Eu acho que isso é utilidade pública. Dizer que
Nós somos a favor da vida, somos a favor do meio ambiente, somos a favor dos animais também. Aquela região também é rica em animais, tem muitas espécies ali. E, inclusive, com a vinda do aterro sanitário, parte delas vão desaparecer, né? Então, assim, eu quero dizer que a nossa população deve se manter vigilante, atenta, e nós estamos acompanhando os próximos passos. Eu espero muito que não tenhamos aí uma nova ação por parte do Executivo, seja de uma DIN ou de qualquer outro tipo, que acaba inviabilizando a nossa lei e beneficiando o empreendimento privado. Nós estamos aqui tratando da questão da coisa pública, né? Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade e desejar a todos aí que tenha... Eu também gostaria tudo de bom na vida de cada um e na vida da nossa cidade. Nosso objetivo é esse. E parabéns a você também pela condução. Obrigada. Eu também quero, né, manifestar mais uma vez o meu sentimento de gratidão também pelo jornal, pelo Canal 21, que esteve presente em todas as nossas manifestações. Agradecer também todas aquelas entidades que também assinaram o abaixo-assinado, que nos prestigiou. Também aquelas pessoas que ocultamente também torceram para que o nosso movimento tivesse sucesso. Em especial, agradecer todos os movimentos, Vem Pra Rua, o movimento Araçatuba contra o Lixão, o movimento Araçatuba Resiste. De forma geral, agradecer a Deus por nos dar força de estar lutando pelo nosso município. Tá certo, eu agradeço imensamente a presença de vocês, Gilcino, Rosaldo, muito obrigada. A gente fica por aqui, até a próxima.